Tá, alguém pode me dizer aí se está vendo os slides? Está passando? Agora Sim? parou. Agora parou. Parou na questão, né? Isso. Ótimo. Então vamos lá. Então, dando continuidade agora, a gente vai ler uma nova questão e vai ter uma abordagem um pouquinho diferente agora, tá? Então vamos lá. Uma escola onde estudam 1.200 crianças. Então a gente tem um número aqui, ó, 1.200. Após tratamento maciço contra parasitas intestinais, investigou-se a reinfestação, tá? Não sei se seria reinfecção aqui, porque é transmissão oral, né? Por entamoeba histolítica, que é a amebíase intestinal. Então, a gente já tem aqui o seguinte: eu tenho um desfecho que é a amebíase. Eu já sei disso aqui. Só que é o desfecho. Eu quero explicar esse desfecho, saber o que é que pode estar causando. E aí, então, investigou-se a reinfecção por amebíase em relação ao uso de água encanada. Então, uso de água encanada. Então, a minha exposição, eu já sei que é água encanada, tá? Por que água encanada? Você está estudando isso? Tu tem que entender um pouco da dinâmica, né? Se tu for investigar, como é que tu pega a amebíase? É pela água. A transmissão oral, tá? Tu tem que tomar a água contaminada. Aí tu pega a amebíase, tá? Aí vamos lá, as crianças foram acompanhadas, aí olha, mais uma vez aqui, ó, acompanhadas por 6 meses, então estudo de corte, tá? Através do exame direto de fezes frescas e a aplicação de um questionário permitiu detectar, ao fim do período, né, do estudo, que 400 crianças, eu vou marcar aqui, não faziam uso de água encanada, tá? Não faziam uso. Aí vocês sabem aqui no Brasil, né? Essa parte aí essa turminha aí é que não recebe água tratada da Cosampa, né? E aí tem um risco grande de contaminação, porque não tem um tratamento ali da Cosampa e tudo mais. A água não vem não é essa água encanada que vem da Cosampa depois de tratada, né? Aqui no Brasil a gente tem umas estatísticas bem pesadas, né? Parece que 50% das casas não tem água tratada. Se eu não me engano, Belém, Grande Belém, é maior de 50%. É mais de 50%. Né? Então tem aí uma população grande aí que toma água ali que pode estar contaminada, água não tratada e tudo mais, tá? Que essa água encanada é como se fosse água tratada, que vem lá da Cosampa, vem lá nos tubos, lá chega na nossa torneira, tá? Então, 400 crianças não faziam uso de água encanada, foram detectados ao todo 75 crianças portadoras de cisto de entamoeba histolítica, sendo que destas, somente 30 não utilizavam água tratada, certo? Aí perguntas: qual a medida de associação para o risco de se adquirir amebíase quando se usa água não tratada? A interprete. Aqui a gente pode calcular o risco relativo e o risco atribuído, os dois, tá? A letra B aqui, ó, quantos casos de amebíase é atribuído ao uso de água não tratada? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o risco atribuído e vou identificar isso a partir desse total. Tem uma coisa aqui interessante que eu queria falar para vocês. Olha só, em uma escola onde estudam 1.200 crianças após tratamento maciço, olha só. O que ele quer dizer aqui com tratamento maciço contra parasitas intestinais? Ó? Sabe o que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele quer dizer assim, olha,
Eu cheguei lá na escola e eu dei remédio para verme, para amebíase, para todas as crianças. Sem fazer avaliação, sem nada. Porque o medicamento não faz mal. Né? Então, eles distribuíram lá a dose única e todo mundo tomou. Pá. Aí, o que acontece? Depois de tomar, após tomar, considera-se que todo mundo estava curado. Todo mundo não tinha amebíase. E aí eu acompanhei por 6 meses. E aí, se ocorrer um caso de amebíase, é caso novo. Porque antes de eu começar o acompanhamento, eu tratei todo mundo, zerei. Todo mundo tomou o medicamento, independente de ter doença ou não. Então, é como se eu tivesse deixado todo mundo sem amebíase. E aí comecei a acompanhar por 6 meses. Aí eu observei a incidência em vários nos fatores de água tratada e água não tratada, tá? Então aqui a gente vai precisar fazer o quê? Aqui ele faz as perguntas, ele não dá a tabela, a gente tem que desenhar a tabela. Então isso aqui é uma coisa importante. Eu vou fazer aqui com vocês para a gente tomar uns cuidados aqui na hora de fazer a tabela, porque a maioria das questões não vê a tabela, tu tem que desenhar ela, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui o traço, aqui ó. Vou desenhar a tabela aqui. Não esqueça que a tabela não é o jogo da velha, viu? Ela tem uma coluna a mais e tem uma linha a mais, tá? Aqui em cima eu vou colocar o desfecho, que é a amebíase. E aqui do lado eu vou colocar a exposição, que é o que é a exposição? Água encanada. Então tem gente que tem água encanada, tem gente que não tem água encanada. A mesma coisa, tem gente que tem amebíase, tem gente que não tem amebíase. Aí aqui eu tenho um total, certo? Aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora pegar os dados daqui e jogar na tabela. Então, vamos marcar aqui o que a gente tem de informação aqui. Vamos lá. Uma escola onde estudo 1.200 crianças. Vou marcar aqui, ó, 1.200. Após tratamento maciço contra pragas intestinais, investigou-se a reinfestação por entamoeba histolítica, amebíase, em relação ao uso de água encanada. As crianças foram acompanhadas por 6 meses através de exame das fezes. A aplicação de um questionário permitiu detectar, no fim do período do estudo, que 400 crianças, outro númerozinho, não faziam uso de água encanada. Né? Foram detectados ao todo 75 crianças portadoras do cisto de entamoeba histolítica, sendo que destas, somente 30 não utilizavam água tratada. Ok? Então, eu tenho esses 4 números aqui de amarelinho que eu marquei. Bora lá. O 1.200 é o total, né, pessoal? É o total da pesquisa. Então, aqui, olha, se a gente olhar aqui, o 1.200, ele entra bem aqui, ó. Que é o A mais B mais o C, é o total. Todo mundo que participou do estudo, foi acompanhado, tá? E aí, eu continuo lendo e encontro esse 400 aqui, ó. O que que diz esse 400? Ele fala assim, ó, 400 crianças não faziam uso em Canadá, ponto, bem aqui, ponto. Só isso. Então, esse 400, ele entra bem aqui, ó. Não faziam uso de água encanada. Só isso, somente isso, tá? Aí a gente continua lendo o texto. 75 crianças portadoras de cisto de entamoeba, ao todo, na verdade aqui, ó, ao todo, 75 crianças portadoras de cisto de
tamoeba histolítica, sendo que desta, somente 30 não utilizavam água tratada. Então, olha lá, o 75 é o todo, é o total dos 120, dos 1.200. Então, aqui eu tenho 75. Desses 75, 30 não utilizavam água tratada. Então, aqui, ó, não utilizavam água encanada. Não utilizavam água tratada. Então, a água deles não era encanada, bem que 30, ó. Aí acabou, não tem mais nenhum número aqui, ó. Tem mais algum número aqui na questão? Não tem mais. Daqui eu não posso tirar nada. Mais. Tá aqui os 4 números, 1.200, 400, 75 e 30. Então, bora lá para a tabela. A pergunta que eu faço: quanto é esse total bem aqui de pessoas que recebem água encanada em casa? Alguém consegue me dizer aí? Quanto é esse total aqui? Pessoas 800? Isso, 800. Perfeito. Quanto é esse total aqui de pessoas que recebem água encanada e tem amebíase? Quanto é esse total 45. aqui? 45, perfeito. Acho que vocês já pegaram aí o raciocínio. Bora, a gente não vai usar essa coluna do não, tá? Essa coluna do não a gente vai usar lá no outro estudo, que é a odds ratio. Mas bora calcular aqui quantas pessoas que tomam água tratada e não têm amebíase. São quantas? Quantas pessoas aqui não têm amebíase? Tomam água tratada, mas e não têm amebíase. 30. Não, aqui, ó. Quero saber esse número aqui, ó. Eu tenho que botar um número aqui que somado com... 700 e pouco. Isso. 755. 65. 65. É? Façam aí o cálculo. Não, é 55 mesmo. 55, né? Tá, então vamos lá. Agora vamos lá. Olhando aqui para baixo, quantas pessoas não têm água encanada e ao mesmo tempo não têm amebíase? Quanto é esse 370. total? Quanto? 300? 370. Exatamente. Isso. E o total de pessoas que não têm amebíase, do total de todas as crianças, independente de água encanada ou não? Quanto? 1.125. 1.125. 1.125. Perfeito, a gente não vai usar, mas a gente já calculou aqui, tá? Aí a gente olha para cá e vê o seguinte, ele quer saber o risco relativo, o risco atribuído, mais ou menos, tá? Que essa seria a letra A. A gente vai fazer aqui a letra A. Primeiro, o risco relativo. Depois, o risco atribuído, tá? Mas antes disso, aqui do lado, eu vou calcular aqui a incidência na água tratada e a incidência na água não tratada. Então, a gente já sabe, eu não vou colocar mais aqui, tá? Porque a gente já sabe, é o número de casos novos pela população sob risco. Então, quantos casos novos eu tenho entre as pessoas com água tratada? Então, aqui, ó, quantos casos novos eu tenho? Quantos casos novos eu tenho entre as pessoas, né? Casos novos entre as pessoas que tomam água tratada, né? Então, eu tenho 45 casos novos de 800 crianças que têm água encanada.
Aí a gente vem para cá. Incidência na água não tratada. Quantos casos novos eu tenho do total de crianças que não tem água encanada? Então, eu tenho 30 casos novos de 400 crianças que não tem água encanada. Tá? Aí a gente faz esse cálculo aí na calculadora, né? Quanto é que fica? Fica 45 dividido por 800. Aqui no meu deu 0,056. Tá? Eu posso colocar aqui em porcentagem, ficaria 5,6%. Tá? Já aqui embaixo seria 30 por 400, né? No caso aqui deu 0,075, que equivale a 7,5%. Tá? Aí eu achei aqui essas medidas de incidência no exposto, não exposto. Agora eu vou fazer aqui o cálculo do risco. Então, o risco, ele é Professor, incidência. Pode falar. Fale. o senhor vai sempre querer a resposta em porcentagem, é? Não. Pode ser porcentagem, pode ser a proporção. Pode ser só o 0,7. Aqui. Se for uma questão... Assim, a prova de vocês é de marcar, né? É toda de marcar. Então, vai estar lá. Se tiver 0,075, aí tu marca, se for a resposta correta. Se tiver 7,5%, entendeu? Mas eu acho que a gente coloca mais a porcentagem, que fica um número melhor de ler, né? Ah, é 5%, é 10%, é 15%, é 18%, né? Então, fica melhor de ler do que esse decimal. Isso aqui é um número decimal, né? Fica mais ruim, né? Aqui fica melhor. O cálculo tanto faz. Se eu usar 0,056 dividido por 0,075 é a mesma coisa, 5,6 dividido por 7,5, tá? Não faz diferença. Aí vamos lá. Aí eu tenho aqui a incidência na água tratada. E aqui a incidência na água não tratada. Esse número de cima eu já tenho, que é 5,6. O de baixo também, que é 7,5. E aí eu vou fazer essa conta, vai dar zero alguma coisa, né? É 5,6 dividido por 7,5. No meu aqui deu 0,74. 0,746. Tá, aí dá até para arredondar aqui, mas tá bom. Aí, o que é que eu tiro aqui de conclusão? Deixa eu apagar aqui esse risco atribuído por enquanto. O que é que eu tiro aqui de conclusão? Eu consigo ver aqui que o risco relativo ele foi menor que 1. Logo, o que eu concluo aqui? A água tratada, ela é um fator de proteção. Fator de proteção para amebíase ou infecção por amebíase, infestação. Certo? A água tratada, ela é um fator de proteção. Essa aqui seria a nossa resposta, a nossa explicação, a nossa interpretação, vamos dizer assim. Tá? A água tratada é um fator de proteção.
Se tu tem água encanada na tua casa, o teu risco de pegar amebíase é menor. É 5,6. Se tu não tem, é 7,5, é maior. Entendeu? Então tem uma diferença aí em relação à água tratada e água não tratada. Tá? Então tem uma diferença. Olha outra coisa que eu posso escrever aqui. Imagina que eu tenho uma escala aqui de cima para baixo, tá? Então eu tenho o número 1. O número 1, a unidade ela refere-se a um risco relativo que não influencia, não é isso? Esse risco aqui, ele não influencia. E para baixo aqui, eu tenho uma escala numérica menor que 1, né? E eu tenho aqui o 0,74. E aí, vai lá, chega até o 0, né? Esse 0,74, ele é o risco relativo da nossa questão, ok? Aí a pergunta que eu faço para vocês. Daqui para 1, que é o que não influencia, eu tenho quantos décimos? Quanto falta do 0,74 para chegar no 1? 0,26. Exatamente. 0,26. Eu posso dizer que isso aqui é 26%? Se eu multiplicar por 100, eu posso. Então, olha como é que eu posso escrever a interpretação. Eu posso escrever ela assim, olha. Então, tem essa forma de eu interpretar e tem essa outra forma aqui de eu interpretar. É a água tratada reduz em 26% o risco de infecção por amebíase. Então, a água tratada reduz, ó, ela reduz esse pedaço aqui, ó. Que o 1 não influencia, né? Então, do 0,74, que é o risco relativo, para o 1, eu tenho 0,26, que é 26%. Então, posso dizer que ela reduz. Ela reduz esse pedaço aqui. Tá? Ela reduz esse pedaço aqui, que é 26%. Então, são duas formas de eu... são duas formas de eu tentar explicar, tentar interpretar o risco relativo quando ele dá menor que 1, né? Então, a gente lembrando lá, risco relativo maior que 1, fator de risco. A exposição é um fator de risco. Risco relativo igual a 1 não influencia. E o risco relativo menor que 1 é um fator, a exposição é um fator de proteção. Certo? Então, eu tenho esse cenário aqui. Quando o risco ele é menor que 1, eu posso dizer que ela é um fator de proteção. A exposição é um fator de proteção. Bem aqui, ó. Né? Ou eu posso dizer que ela reduz o complementar, né? 75, o complementar do 75 para a unidade é o que ela reduz. Ela reduz 26% o risco de infecção por amebíase. Tá? Então, eu tenho esses dois cenários aí que eu posso interpretar e posso explicar. A explicação, é bom vocês terem em mente essas palavras aqui, ó.
Exposição é um fator de risco. Exposição não influencia. Exposição é um fator de proteção. É bom que tenha essas palavras envolvidas ali na tua explicação, tá? Aí, mais uma vez, mas a nossa prova é de marcar, né? E aí eu posso colocar lá, olha, considerando essa situação aqui abaixo da pesquisa, o consumo de água tratada é um fator de risco, é um fator de proteção. Cada letra põe uma coisa assim, é um fator de proteção. A água tratada, ela não influencia, entendeu? E aí tu faz o cálculo, aí tu vai ver, ó, deu maior que 1 é fator de risco, deu igual a 1 é não influencia, deu menor que 1 é fator de proteção, certo? Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Vou apagar essa parte de baixo para a gente calcular o risco atribuído aqui, ó. Que ele pede depois de responder essa letra B aqui, tá? Então eu vou apagar, aí tá gravado, né? Depois, quem não pegou agora, pega depois. Então, bora lá. Aqui também a gente pode calcular o risco atribuído, é a incidência na água tratada menos a incidência na água não tratada. E aí eu chego no seguinte resultado, que vai ser 5,6 menos 7,5. Isso aqui vai dar 1,9, né? Aí eu vou arredondar para 2, tá? Seria 2%. Então, o que é esse 2 aqui para mim? 2%, no caso daria negativo aqui, tá, pessoal? Né, que esse negativo está dizendo que justamente a água, a exposição, ela tem menor incidência, tá? Mas aí a gente diz o seguinte, que nesse caso aqui, somente 2%, né, dos casos são atribuídos aqui à água encanada. Certo? Só 2% dos casos é atribuído à água encanada. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o total de pessoas que têm a doença, né, o total de pessoas que eu estou estudando, né, eu pego aqui o total de pessoas de 1.200, e aí eu tiro 2%, né, eu tenho ali 24. Então, eu tenho 24 casos que é atribuído ao uso da água tratada. Tá? E o restante é relacionado à água não tratada. Tá? Então, essa água tratada ela está associada a só 24 casos. Que aí a pessoa pode se contaminar por outros fatores. A manipulação da água, ou sei lá, manipulação dos alimentos. Enfim, a exposição na rua. Tá? Então, assim, aqui tem aquela história que a gente fala, né, que a doença aqui em si, ela tem um apelo social muito grande, a doença. Né? Ela não
ela não, como é que se diz, ela não tá... O tratamento dela é simples, é eficaz, mas ela não acaba por causa da onde a pessoa mora. O fator social tem um peso maior do que a própria fator biológico. Então, tu tem que resolver a questão do esgoto, a questão da água que chega na torneira, a questão do lixo, para te resolver uma doença dessa. Uma parasitose dessa. Tá? Tu tem que mexer lá no social, no ambiental, para resolver o problema. O tratamento clínico, ele é o de menos. Ele é o menos importante nesse caso. O que tem mais impacto é o tratamento, é a questão social, é da pessoa ter condições sanitárias, ter condições de vida que evite a doença, tá? Aí, então aqui, quantos casos podem ser atribuídos ao uso da água não tratada? Né? Então, eu tenho aqui 24 casos atribuídos à água tratada, e aí eu vou ter 75 menos 24, eu vou ter aqui quanto? 51 casos atribuídos à água não tratada. Ok? 51 casos atribuídos à água não tratada, ok? Tá, alguém tem alguma dúvida sobre a questão em si? Tá, que a gente vai passar agora para a parte da revisão. Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá, então, tem alguma pergunta? Alguém aí? Tá, então vamos passar aqui para a parte da revisão, tá? Então, vamos lá. O que que a gente viu? Nosso primeiro item foi uma introdução. E aí, nessa introdução, a gente viu o conceito de epidemiologia, a gente viu objetivos e a gente viu uma parte do histórico. Tá, assim, o conceito, eu não vou perguntar com certeza, tá? Perguntar conceito da disciplina, sei lá, parece muito sem, sem sentido. Objetivo pode ser, aqui eu posso perguntar assim, tem uma questão, não sei se vai vir para vocês, mas é quem é o pai? Quem é considerado o pai da epidemiologia? Locke. Oi? É o John Snow. Lembra do John Snow? Tá lá na aula de introdução. O John Snow é considerado o pai da epidemiologia, né? Porque o que ele fez lá em Londres, lá naquela 1800, né? É basicamente o que a gente repete hoje em dia. O raciocínio é o mesmo. Só a nossa capacidade de análise ela aumentou muito, de coleta de dados, né? E tal. Aí depois a gente entrou no assunto que foi a história natural da doença. E aí a gente tem aqueles períodos, né? Período de pré-patogênese. Tem o período de patogênese. Patogênese. E tem aquele período que é chamado de desenlace. Não é isso?
desenlace. Junto, isso aqui são os períodos, né? Aí, dentro desses períodos aqui, eu tenho os níveis de prevenção, que é o primário. E aqui eu tenho secundário. E o terciário. Certo? Os níveis de prevenção primário, secundário e terciário. Aí eu posso perguntar para vocês sobre os níveis, tá? O que é o nível de prevenção primário, secundário, o que é o desenlace. O desenlace, eu posso ter uma doença crônica, né? Eu posso ter uma sequela. Eu posso ter o óbito, o cara morreu. E eu posso ter a cura também, né? O cara ficou curado da doença, acabou a doença, né? E aí, eu preciso entender esses períodos aqui, né? Esse período de pré-patogênese, o cara não tem nenhuma alteração ainda, ele só está exposto, e não tem nenhuma alteração fisiológica, ele não tem nenhuma alteração fisiológica, nenhuma alteração anatômica, histológica. No período de patogênese, aí ele já começa a apresentar alterações, né? Aqui ele só está exposto ao risco. Então ele é o cara que ele fuma, está exposto ao fumo. Ele pode ter um câncer, pode ter um efizema pulmonar, pode, mas ainda não tem, tá? E aí aqui ele começa a ter as alterações lá no parênquima pulmonar, começa a ter as alterações que vai desencadear uma doença respiratória, tá? E o desenlace é o que vai acontecer com ele. A doença chega, ela se estabelece no corpo, ela existe, né? Tem evidências de que ela existe. Aí a partir daí tu tem um destino, desenlace, destino, né? Desfecho, que é tu vai ficar curado, tu vai ficar curado com uma sequela, tu vai ficar com a doença crônica com uma sequela, ou tu vai a óbito, tá? E aí cada fase dessa, isso aqui são as fases, né? Cada fase dessa tem um nível primário. Então aqui quando eu faço qualquer prevenção no nível primário, eu estou agindo no período de pré-patogênico, pessoas saudáveis, tá? E aí o secundário ele entra aqui no patogênese desenlace, e o terciário também. Terciário mais aqui no final, quando a pessoa tem a doença crônica ou sequela, tá? Então, eu costumo perguntar exemplos. Então, eu coloco um exemplo assim, olha, a vacinação de um grupo de pessoas para evitar a doença, ela é o quê? A vacinação. A vacinação, ela é uma medida primária de prevenção, tá? Ah, eu estou fazendo uso de capacete de bota, máscara, luva. Eu estou fazendo prevenção primária. Eu estou evitando que a pessoa fique doente, né? Ah, eu quero fazer uma campanha numa empresa para identificar pessoas com pressão alta e glicose aumentada, glicemia aumentada. E aí eu faço uma campanha, avalio todo mundo, identifico lá quem já está com a glicose alta, mas não sente nada, quem está com a pressão alta e não sente nada, e aí a partir daí eu começo a intervir, olha, tu já começou teu problema, tu tem que começar a tomar o remédio, mudar de hábito, mudar e tal as coisas, né? E aí eu tenho aqui a prevenção secundária. Aí, sim, eu tenho um paciente que ele desenvolveu um AVC, ficou com uma paralisia no membro, né? No membro esquerdo, por exemplo. Então ele tem dificuldade do movimento. Eu vou fazer fisioterapia, né? Eu vou estimular, vou reeducar esse paciente, os movimentos dele, reestimular. Aí eu já estou atuando no terciário. O cara sofreu um acidente, perdeu a mão.
eu tenho que arrumar um novo emprego para ele. Tenho que readaptar ele para um outro emprego. Aí eu estou fazendo também prevenção terciária. Tá? Então, lá na aula tem os exemplos. Certo? Estou tentando atuar a partir daqui, depois que a doença se estabilizou. Né? E eu quero evitar, o cara tem um coto de amputação, o cara perdeu a perna. O coto, ele pode doer, ele pode lesionar, né? O paciente tem diabetes. Aí ele, dentro da diabetes dele, ele desenvolveu uma síndrome sensitivo-motora. Essa síndrome, ela significa que ele pode ter perdido a sensibilidade na planta do pé. Aí ele pode ter uma úlcera plantar. Então, eu tenho como fazer uma lista de orientações e cuidados para evitar a úlcera diabética, a úlcera plantar diabética. Né? Então, essa úlcera, ela é sequela, ela é consequência da doença já estabelecida. Né? Então, eu estou fazendo também aqui uma prevenção terciária. Okay? Então, você só tem que entender o período da doença. Se for antes da doença, é primário. Se for para fazer o diagnóstico precoce, para tratar a doença logo no início, é secundário. E se eu for trabalhar uma sequela, né? Se eu for tentar corrigir uma sequela, se eu for tentar evitar um novo problema, né, decorrente da cronicidade da doença, aí eu estou fazendo terciário. Olha, o paciente perde os movimentos. Tem um traumatismo, ele perde o movimento da perna. Aquela perna dele vai ficar imobilizada. Depois disso, ela vai perder massa muscular, né? E aí vai começar a ter bloqueio articular. Então, tu pode mobilizar, tu pode estimular o músculo para evitar que esse bloqueio, que essa perda seja muito grande. Tá? Se o paciente tiver um pouquinho de movimento, tu estimula. Né? Então, tem paciente que tem traumatismo raquimedular, se for baixo, o cara mantém alguns movimentos da perna e consegue até andar. Com muleta, com adaptação, o cara consegue se locomover. Tá? Então, mas aí tudo isso é terciário. Tá? Depois que o problema chegou, se estabeleceu. Então, você tem que entender esses conceitos aqui. A outra coisa que a gente viu, que é o número 3 aqui para mim, foram as medidas de frequência. E aí, entre essas medidas, tem a prevalência da doença, a incidência, e a gente viu também uma variação que é a taxa de incidência. Tá? Aqui, eu já até falei isso para vocês, eu quero que vocês me digam o que é o conceito, né? O que é incidência, o que é prevalência, como calcula? Como é que eu calculo a incidência, a prevalência e a interpretação? A interpretação, tá? Então, seria aqui esses itens que é interessante. O que é caso novo? É um caso existente, tá? Né? Se for caso novo, é prevalência. Se for caso existente, se for caso existente, é prevalência. Se for caso novo, é incidência, né? Aí, como é que eu calculo? O número de casos pela população é a interpretação. Representa a carga da doença, a prevalência. Não, representa o número de... a probabilidade ou risco de adoecer, é a incidência, tá? E a gente entrou depois num ponto que foram os estudos. Os estudos epidemiológicos, certo? E a gente viu os observacionais, viu que tem os estudos experimentais,
Dos observacionais, a gente viu o ecológico. Depois a gente viu aquele transversal, que é o de prevalência. E hoje, por último, a gente terminou o corte, que é o de incidência. Aí na próxima aula não, depois da prova a gente vai ver o caso controle, tá? Então é bom saber o principal objetivo. O ecológico, qual é o principal objetivo? Gerar hipótese etiológica. O transversal é estimar a prevalência de uma doença. O de corte é definir ou identificar fatores etiológicos ou determinar a causalidade. Então, eu consigo no corte definir causa. Por quê? Porque a exposição ela precede o desfecho. Aqui já não, tá? Aqui também, qual é a medida de frequência que é utilizada? É a prevalência. Qual é a medida de associação? Razão de prevalência. No corte, o corte ele devolve para a gente a incidência, a gente consegue analisar com o risco relativo e o risco atribuído. Tá? E aí, o experimental também vai para a próxima aula e tal. E aí a gente vai ter que entender essa situação aqui, né? Então, as medidas de frequência, elas são a base para te entender os estudos epidemiológicos e a análise deles, né? Para te definir, né? Então, aqui a gente vai construindo a ciência, tá? A gente vai estudando e construindo o conhecimento científico, né? Então, pessoal, não tem como a gente construir o conhecimento científico sem isso aqui, né? Então, eu preciso sempre ter um método científico, né? Um método consagrado. Qualquer pesquisa dessa que tu for atrás agora, sobre o que está na moda agora, cloroquina, hidroxicloroquina, qualquer doença aí, qualquer tratamento, tu queira estudar, tu vai chegar lá nas bases de dados, vão ter artigos de corte, vai ter estudos experimentais, ensaio clínico que a gente vai estudar, controlado, randomizado. Eu não tenho como saber o efeito de um tratamento se eu não fizer um ensaio clínico controlado, randomizado. Esse tipo de estudo é o estudo que tem maior evidência. Então, eu preciso ter um grupo, né? Eu vou ter que ter um grupo aqui de 50 pessoas que tomam o medicamento A e eu vou ter um grupo que não toma nada, que é o grupo placebo. E aí eu tenho que ver aqui, depois de um tempo, se aqui a mortalidade é de 60%, e quando eu olho para cá também é 60%. Ou seja, tanto faz tu tomar. Eu posso calcular no estudo experimental, vocês vão ver, eu posso calcular o risco relativo, tá? Então, o risco relativo deu 1. Tanto faz tu tomar o remédio A ou o placebo, não faz diferença. Ah, eu quero saber a internação. Também. Eu observo na internação casos graves. Tem vários desfechos, né? O Covid tem um desfecho, por exemplo. Se o cara pega a doença, tem um caso leve, que trata em casa. Se o cara pega a doença e vai para uma enfermaria. E se o cara pega a doença, se vai para uma UTI precisando de respirador, de ventilação mecânica. E ainda tem a situação se o cara morre ou não. Então eu estudo todas essas exposições, obesidade, se tomou medicamento A, medicamento B, se ficou em casa ou não, se qual a idade da pessoa e o sexo. E aí eu vou vendo o risco para tudo isso. E aí depois eu vou ter ali aquelas informações, olha, obesidade, olha, tem um marcador genético, né? Pessoas que têm aquele determinado marcador desenvolve mais, tem um risco maior, a idade, o sexo, por exemplo, o homem tem mais COVID, mas não tem diferença significativa entre os sexos, né? A obesidade parece que sim, parece que é um problema, tá? Mas a questão é o quê? É que eu preciso correr atrás disso aqui, ó. Né? Eu preciso fazer alguma coisa
para ir atrás desses tipos de estudo. Não dá para eu chegar assim, olha, o meu vizinho toma, lá no quarteirão tal, as pessoas tomam, o outro não toma, não sei o que, não tem. Isso não tem, isso não é evidência. Entendeu? Isso não é evidência científica. Evidência científica tem que planejar um estudo, aí tu vai ler, o estudo está lá, foi realizado um estudo observacional de corte, foi realizado um ensaio clínico controlado, aí define a população, a amostra, né, que variáveis foram medidas, chega lá, tu vai ver o risco relativo, tu vai ver a redução absoluta do risco, a redução relativa, que a gente vai ver em outras aulas, tu vai ver a odds ratio, e aí tu vai ver os números lá e tu vai entender o que está acontecendo, como é o cenário. Aí tu vai dizer, olha, tem, não tem. Entendeu? Tu vai saber. Então é isso aqui, não tem, por exemplo, se tu quiser estudar um câncer, eu quero estudar o câncer de pênis, o câncer de próstata. Não tem como tu ter evidência do câncer, qual o melhor tratamento no início, qual o melhor tratamento, no câncer avançado, qual o melhor tratamento, se tu não fizer alguma coisa aqui, pessoal. Só vai ter evidência científica real se tu fizer um estudo aqui dentro. Tá aqui a resposta. Tu tem que planejar com a tua equipe, com os professores, com os alunos residentes, alguma coisa dentro disso aqui para te provar a evidência. Não é só isso aqui, não é só o risco, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui tudo é importante o raciocínio, mas tem estatística aqui no meio, tá? Tem o risco, ainda tem estatística. Que esses números têm um grau de incerteza, tu limita o grau e aí tu aplica a inferência estatística, tá? Para tirar conclusões. Então, esse cenário aqui que se estabelece para te ter evidência. Aí tu vais ver lá a Sociedade Brasileira de Câncer, ela vai lá fazer lá um rol de procedimentos, ela vai fazer um protocolo de atendimento ao paciente, né? Desde o início do diagnóstico até o final. Então por exemplo, tem protocolo para hipertensão, não tem? O que é que eu faço com um cara com hipertensão leve? Primeiro tem uma classificação, leve, moderada, grave. E aí, o que é que eu faço com esse paciente? Eu oriento e entro com medicamento. Eu só oriento. Não, eu entro com medicamento tal e oriento. Mas se ele for obeso, não sei o quê. Então, aí eu vou ali estruturando. De onde veio esse conhecimento? Veio daqui. O mundo inteiro fazendo pesquisa, produzindo resultados. E aí a sociedade ela junta aquelas pesquisas todas e tira suas conclusões e faz um sumário. Ela sumariza esses resultados e aí ela faz lá os seus protocolos, né? Que é discutido em congressos, que é discutido pelas associações, é discutido nos fóruns, e aí sempre um outro estudo vem, e aí ele confirma os dados, ou ele refuta os dados, mas é daqui. Não tem negócio do meu tio tomou, meu vizinho tomou, ele tem 90 anos, não morreu, não sei o que, isso não serve. Isso é só um caso isolado. Tá? O que serve como ciência é aqui, alguma coisa daqui. Tá? Um estudo observacional, um ensaio clínico, né? Um estudo experimental. Daqui, por exemplo, ano que vem, talvez, daqui a 1 ano, 2 anos, tu podes fazer um estudo de coorte com pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas. Tu não está fazendo estudo experimental, porque tu está só observando. E aí tu sabe que aí vai ter um grupo de pessoas que não vai tomar vacina, talvez, né? É o que parece, vai ter um grupo lá que vai ter. Aí tu pode montar os dois grupos, 50, sei lá, qualquer número lá, para acompanhar e ver, olha, quantos morreram, quantos tiveram uma sequela, quantos tiveram outra infecção por H1N1, por exemplo, uma outra virose, né? Será que vai prevenir tanto o Covid quanto outra virose, vamos dizer assim, do H1N1? Enfim, né? Eu não tenho nada na cabeça agora, mas pode ter novas ideias aí, novas
novas variáveis, novos desfechos que eu vou poder estudar. Entendeu? Mas, mais uma vez, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou planejar, organizar o estudo epidemiológico, vou esperar o desfecho acontecer, vou analisar os dados, vou aplicar estatística, vou publicar um artigo, e aí sim eu tenho o conhecimento científico que está aberto para receber crítica, para receber elogio, para receber sugestões, né, para ver inconsistências, e aí por aí vai. E aí a ciência vai se consolidando. Mas isso aqui é consagrado, vocês estão vendo, né? Que tem uma lógica toda que é desde 1800, que já resolveu muito problema. Isso aqui já resolveu muito problema, pessoal, muito problema. Já aprimorou tratamentos, já fez aí já contribuiu muito para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento na saúde, nas ciências biológicas, no controle de doença e para um bocado de coisa. Tá? Só se pegar a literatura e for observar o tanto de coisa que a gente resolveu a partir daqui. O exemplo mais recente que eu tenho é da Zika, né? Que eu já falei outra vez aí para vocês, né? Toda vez eu falo que se observou primeiro, né? Essa associação, depois foi investigar mais profundamente e descobriram que realmente ela era o fator causal, e aí entrou no rol de procedimento cuidar a mulher para não pegar Zika. Então a grávida tem que ficar atenta. Eu estou num estado, eu estou num município que tem uma prevalência alta da Zika. Eu estou grávida, então tem que usar o repelente, usar a roupa, tomar cuidado. Tá bom? Então isso aí foi uma contribuição. Por exemplo, saiu de um estudo desse, com esse raciocínio. Tá legal? Agora, pessoal, então assim, o que é que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou colocar os exercícios, tá, na plataforma, aí eu vou fazer algumas questões com vocês, e essas questões vai dar o suporte para vocês responderem a prova, tá? Eu já vou estar com a prova elaborada, e aí eu vou dar uma ênfase, vou sugerir algumas perguntas e tal, e o que eu for resolvendo vai ser o que é mais importante para a gente. Tá legal? E aí faz a prova de boa. Prova em casa, tranquilo. A sua prova vai valer quanto? Vai valer 10. Tá, ok. Tá? Porque eu coloquei 10 porque o segundo vai ter um trabalho, né? A nossa segunda avaliação vai valer 7. Porque vai ter aquele trabalho integrado, aí vai ter os 3 pontos, e aí no caso como é que se diz? Aí deixa para valer 7 na segunda avaliação. Tá legal? Tá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Tem alguma pergunta, pessoal? Que eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito grande. Tá? Vou parar aqui.